Olá a todos, e este é o quarto podcast da DS Imobiliária Leiria e hoje é com a Ana Rita Marques. Olá. Portanto, olá Rita, fala-me um bocadinho de ti, diz-me lá, vamos começar assim com uma pergunta fácil. Ok. És de onde? Ana Rita Marques, 24 anos e sou de Sor. Costumo dizer que é no centro do centro, ou seja, ali no meio, entre Coimbra, Leiria, Pombal, Figueira da Foz. E no centro é que está a virtude. Exatamente, que é no centro do país. Exatamente. Até aí conta-me lá, como é que tu chegaste ao ramo imobiliário, antes de falarmos da marca? Não posso falar de mercado imobiliário sem falar primeiro da outra parte da minha vida, que é a minha licenciatura, como licenciei em Gestão de Recursos Humanos na Guarda, e da indústria do network marketing multinível, porque foi onde eu me desenvolvi a nível pessoal, a nível de algumas características e componentes que ainda agora tenho, como marketing digital, onde comecei a dar primeiro algumas formações. Pois, que a tua formação foi em outubro de 2023, vieste dar uma formação à DS Imobiliária Leiria presencial. Foi Exatamente. a tua primeira formação presencial. Olha, em outubro, vê lá como é que eu me lembro as datas, pá, como 2023. 2023. Não é nem que comecei no mercado Foi, imobiliário. exatamente. Foi aí que começaste. Exatamente. Sim. Como uma outra agência. Sim, já lá vamos. Então continua. E então eu comecei nessa indústria e se algo que eu gosto muito é de aprender com as histórias das outras pessoas e com os exemplos dos outros. E eu nessa altura dei conta que havia muitas pessoas que chegavam a determinada fase da vida, tipo ali nos 40 anos, 50, e andavam sempre à procura de soluções e de alternativas porque aquilo que era o ideal da satisfação e do tradicional não aconteciam e elas não se sentiam realizadas e concretizadas. E então, uma das coisas que mais me dizem, quem dera a mim ter 24 anos, se eu tivesse agora 20 anos, que era o que eu tinha na altura, o que eu fazia? E uma das perguntas que eu fazia a essas pessoas era o que é que tu fazias realmente diferente para quem estava naquela fase de vida. E então, a partir daí, eu comecei a perceber que eu queria fazer o inverso e queria jogar outro jogo. Então, para mim era essencial e importante eu ter 5 características no mundo profissional. Eu queria liberdade financeira, liberdade geográfica, queria... Pois, porque tu tiveste uma entrevista para ir trabalhar para uma empresa nos recursos humanos e ficaste com a opção entre imobiliária ou essa empresa que ias ficar fechada a fazer entrevistas a outros. Exatamente. Tinha justamente a ver com isso, com a liberdade, com a prisão que eu iria ter, com outro ponto essencial que era a limitação do ordenado, ou seja, era alguém a dizer-me quanto é que eu iria ganhar e aqui batia nas formas diferentes de ganhar dinheiro com a mesma ação. E no imobiliário isso acontece. Nós conseguimos ganhar de formas diferentes. E não tem limites. E de formas diferentes, essencialmente. Era aí que eu queria chegar. E depois aceitaste... Poder ser independente e criativa. Portanto, isto era... O teu objetivo. Eram coisas que eu não ia prescindir da minha vida profissional. Tanto que quando terminei a licenciatura já estava aqui bem envolvida no projeto da imobiliária, mas para mim foi difícil assumir-me como consultora imobiliária e não queria muito, e foi algo que eu não estava muito predisposta pela aquela ideia que normalmente as pessoas criam à volta dos consultores imobiliários, que é só mais um, que é menos, é uma profissão menos reconhecida do que outra, e eu percebi que não. Já não é. Que não, já está tudo a alterar um bocadinho, graças a Deus. Nós somos muito importantes, nós temos uma missão muito importante aqui, portanto, isso foi um processo inicial que rapidamente eu entendi e mudei a minha opinião. E então, ligada a isso do network marketing, conheci a pessoa que me trouxe para a DS Imobiliária, que foi a Sara, e comecei o projeto com ela na Guarda. Ou seja, a Sara começou o projeto numa fase de transição de vida dela, de carreira, e disse-me, olha, eu não percebo nada de gestão, de pessoas, por isso eu quero que venhas trabalhar comigo. Inicialmente eu comecei o projeto na Guarda, até 200 km quase da tua casa. Quase 200 km da minha casa, até que chegou uma altura em que eu percebi, ou eu me mudava para a Guarda, ou vim para aqui, que foi mudar-me para a agência mais perto da zona onde eu vivo. Pronto, e assim cheguei à DS Imobiliária Leiria. E porquê a DS Imobiliária? A
A DS Imobiliária, na altura, era uma marca com 2 anos de existência. Eu assinei o meu primeiro contrato em abril de 2023, sendo que só comecei o meu primeiro ano a sério em dezembro desse ano. Até lá tive término de licenciatura, pós-graduação, porque tirei uma pós-graduação em redes sociais. Estávamos ali ainda naquela fase de abertura de loja, informações só com a DS. Foi na altura que também te conheci, ali em outubro mais ou menos. Fez uma formação, não foi? Foi. Onde? Foi em Lisboa. Em Lisboa. Pedi boleia ao Luciano e depois... Pois foi, mas foi. Foi a melhor pessoa que tu podias ter conhecido, não há dúvida nenhuma. E então até dezembro foi assim meio-meio. Em dezembro comecei oficialmente o meu primeiro ano de consultor imobiliário e parti. E começaste a fazer angriações na Guarda e a fazer uns negócios. Foi fizeste o teu primeiro negócio. Foi em partilha com a DS Imobiliária de Leiria de um apartamento novo em Pombal. Sim. Exatamente. Pombal a chamar por mim. Exatamente, estás a ver? E já fizeste logo aquela primeira parceria e partilha entre uma agência da DS de Guarda com a DS daqui de Leiria. Estávamos no porquê DS Imobiliária. Porquê a DS Imobiliária? Na altura, a DS Imobiliária tinha 2 anos, era muito pequenina, ainda era muito desconhecida, mas o grupo já tinha a sua notoriedade e visibilidade. E das coisas que mais me agradou na marca foi os valores, o serviço de consultoria, sinergia de marcas, lá está a oportunidade de fazer numa ação vários negócios, várias transações, ajudar os clientes de várias formas diferentes. Sim, porque a DS tem um grupo muito grande. Exatamente. Que está um bocado tudo ligado à mesma área financeira, como a DS Crédito, os seguros, imobiliária, construção, investimento e outras por aí fora, auto e rentacares. E foi isso que nos levou à imobiliária também. Aqui um bocadinho arrastado pela intermediação de crédito, foi porque foi literalmente assim que chegámos à imobiliária, mas foi muito pela... Chegaste a ponderar e trabalhar no crédito. Sim, eu sou intermediária de crédito. Mas estás a trabalhar só com a imobiliária, sim. Não é? Tu não podes fazer as duas coisas, não é? É o desfoque. Adiante. Então, porquê a Leiria? Porque é mais perto da tua casa, exatamente. E que agora tu, que és a única consultora que estás na DS Imobiliária, aqui em Leiria, e que tem conhecimento de outras agências das DS a nível nacional, porque conheces o Algarve, conheces a agência do Algarve, a Malta do Algarve, conheces de Lisboa, conheces da Guarda, Viseu, Norte, certo? Sim. O que é que tu tens a dizer sobre a agência de Leiria e as outras que tu conheces e por onde já passaste e que tiveste também na Guarda? Ok. Em primeiro lugar, a estrutura. A estrutura de ter 2 coordenadoras, ter o solicitador, ter acompanhamento, ou seja, os consultores só precisam se focar nas angariações e no acompanhamento dos clientes, porque depois toda a estrutura está internamente montada nesse apoio. Isso é uma mais-valia muito grande. E permite que o foco seja só a parte comercial do consultor, isso é focado só na área comercial, em fechar negócios, fechar angariações e não perder muito tempo com burocracias. Exatamente. Ou seja, a agência, as condições e a estrutura de staff dos coordenadores ou solicitador, acho que é um ponto muito positivo. As formações. Muita formação. A formação constante, todas as segundas-feiras, as que tu dás, as que tu trazes. Os insights dos outros consultores, dos outros imobiliários que vêm cá, outras informações de outras áreas importantes para o mercado imobiliário que tu também trazes, acho que é sem dúvida uma mais-valia muito grande. É todas as semanas, sem falta, o que... Religiosamente, para a malta está sempre com a motivação lá em cima. Sim. Para preparar a semanazinha toda, daquela segunda-feira de manhã, é milagrosa e sagrada para a preparação da semana seguinte. Sim, não é? E vai-se ali com um bocadinho de motivação e com mais informação e trocas de ideias, opiniões. Completamente, era isso que eu também ia dizer, o facto de sermos quase 50 consultores, daqui a nada. É verdade, já falta pouquinho. Traz uma mais-valia muito grande, que é isso mesmo, são muitas pessoas no mercado todos os dias, a ter
conhecimento do que está disponível, dos clientes compradores e muito rapidamente dentro da agência, dentro da reunião. Agora interrompendo-te numa coisa que me estava aqui a lembrar. Sabes que hoje estive a fazer umas contas financeiras e da gestão da interna da empresa. Temos 46 consultores neste momento, alguns com 1 mês ou 2 meses, os mais recentes até com menos de 1 mês. E sabes que já temos 47% dos consultores a faturarem? Não é brutal, é fantástico. É brutal. Numa empresa tão recente. E isso com certeza que derivado... 47%, porque desde dezembro até agora, que foi os primeiros 3 meses, fizeste para quantos? 47, pois foi. Entraram quantos? Entraram muitos, portanto está completamente e já temos 47% da equipa a faturar, o que é excelente para uma agência imobiliária tão recente. E lá está, o que faz isso acontecer são exatamente o que tu estavas a referir. Das formações contínuas, gratuitas, semanais, que se dá à equipa toda e a motivação que se faz. Completamente. E isso fez-te a ti também e perceber outro ponto importante que eu estava a falar é sermos tantas pessoas no terreno todos os dias, dá acesso. Uma notoriedade grande na cidade, sim. E muito conhecimento do que está disponível. E nós entramos aqui na agência e dizemos: eu tenho um cliente comprador com estas características, há já alguém que tem essa agressão ou que sabe, e os negócios acabam por fluir muito mais rápido. Sim, trabalhamos muito na partilha. Muita partilha aqui dentro e isso é uma mais-valia muito grande. Por isso é que estão 47% dos consultores a faturar derivado à partilha que se faz. E os outros ainda estão no caminho da formação e a aprenderem, a habituarem-se e a adaptarem-se a este serviço, que é outra coisa que eu queria perguntar. Adaptarem-se a esta empresa e a esta agência. O que é que tu achas da equipa que está aqui? O que é que tu tens a dizer sobre a nossa energia, a nossa equipa? É fácil adaptar aqui dentro, eu acho. Pois. Porque está uma estrutura montada, está tudo feito, é só chegar, perceber o que é preciso fazer. E cá dentro ainda há apoio com isso nas funções diárias, boa energia, boa disposição. A malta dá-se toda bem, tudo Exatamente. se entende, existe aqui uma união forte entre todos, isso consegue-se reparar. Durante o dia-a-dia que vamos tendo aqui, nota-se muito isso. E lá está muito estruturado, toda a gente sabe muito bem o que é que tem que fazer e então a dinâmica acaba por fluir e ser muito mais rápido. Exatamente. A adaptação. Então, e o que é que tu achas do teu mercado? Porque tu trabalhas mais na zona de Pombal, Soura, um bocadinho de Leiria. Sim. E neste momento estás aí tipo team leader, com os consultores que estão a começar do zero. É um diretor comercial, team leader, uma cena assim muito gira que nós temos aqui. Sim. E isso faz de ti também... Isso é outra vantagem, o facto de estar eu, como outros colegas, como team leaders, responsáveis por ajudar aqui no processo inicial da consultora, também acrescenta muito para o desenvolvimento individual de cada um, muito mais rapidamente estão a faturar. Exatamente, mais rapidamente. E Então, tu agora estão tens a ser acompanhados com consultores profissionais, já com alguma experiência, já sabem mais ou menos os passos, o processo. Ainda hoje estive a ver a montagem do processo e do planeamento estratégico com 2 consultores que saíram daqui tipo, com uma visão completamente diferente. E isso é uma mais-valia muito grande. Quantos consultores é que tu tens? 6. Tinhas 5? Não, tinha 7. Esses 7 foram passaram para a Marinha, loja da Marinha Grande. Já a agência imobiliária na Marinha Grande. E agora ficaste com outros 6 todos novos. Sim. E estás já a trabalhá-los e... 2 já não são assim tão novos, os outros. Já estão... E o que é que tu achas do teu mercado imobiliário, na tua zona? Pombal, Está um mercado em desenvolvimento, seja Condeixa, ou Pombal, sim, que é ali a zona que eu domino mais. É uma zona que está em desenvolvimento. Condeixa já está em desenvolvimento há algum tempo, tem os preços de mercado mais elevados. Pombal está agora a desenvolver e Soura vai ser forçosamente obrigado a desenvolver nos próximos 2 anos. Já se nota o aumento da procura. Há lá umas festas muito grandes em Soura, não é? Sim, não há. Eu já fiz há uns anos, fiz lá um stand. Sim, o Jorge também fez um stand de automóvel. Fiz lá um stand numa outra marca que eu estava de imobiliária há muitos anos em Soura. Sim. É a feira está de quê? São Mateus. São Mateus, exatamente. Pois é. Está giro. Podes pensar nisso. Caçado. Então, e qual é as tuas visões e as tuas perspectivas para o futuro na DS imobiliária, com certeza, não é? Quais são as tuas perspectivas? Mesmo para dizer? Claro, tens de dizer, como é óbvio. Crescer muito em nível de faturação, em ajudar clientes, em ajudar consultores, sobretudo. Aprender a pôr consultores a faturar.
e a transformar a vida deles. Vamos terminar isto com que assunto? Falaste sobre o futuro, gostas muito de gerir pessoas, trabalhar pessoas e transformar pessoas normais em consultores imobiliários de sucesso. E isso implica-te aqui também um bocadinho de formação, Sim. Capacidade de liderança, Tem a ver com a organização, tem a ver com a tua licenciatura. Sim. Portanto, fácil. E tens toda a postura e todas as capacidades para conseguir fazer exatamente. Aliás, até já estás a ter essa experiência, não é? Sim. De uma certa forma, as coisas que eu te proponho. Ok, pronto, gostavas de ser diretora comercial numa agência futura um dia, não é? Esse é o teu objetivo. Isso é brutal. Pronto, e foi o podcast com a Ana Rita Marques. Já sabe, trabalhar na DS Imobiliária Leiria. Fala com o Mário Pereira para crescer e transformar-se em consultor imobiliário de sucesso. Fala com a Ana Rita Marques. Um abraço a todos. Obrigada.